Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar a Ordem dos Engenheiros, mas particularmente a Sra. Engenheira Lídia Santiago, é um gosto revê-la, e também o Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, e agradecer particularmente ao Sr. Engenheiro o contributo que, ao longo destes anos, tem dado, um bocadinho resistindo e provocando, provavelmente, evitando decisões mais precipitadas com o seu contributo, sempre baseado em análises técnicas muito bem fundamentadas. Aliás, queria também, a propósito da presença da Ordem dos Engenheiros aqui na Assembleia da República, neste âmbito, para sublinhar a importância que os engenheiros, que a engenharia portuguesa e que a Ordem dos Engenheiros que os representa têm tido, sendo parte da sua missão, o progresso da engenharia, mas, para além disso, o progresso também do país tem beneficiado com o trabalho da engenharia e da Ordem dos Engenheiros em particular. Eu julgo que é mais ou menos consensual que, relativamente a esta matéria, a solução de um novo aeroporto para a região de Lisboa é urgente e não é de hoje. É urgente porque o aeroporto Humberto Delgado está esgotado, mas, além disso, e como aliás o Sr. Engenheiro referiu, coloca problemas sérios para a cidade de Lisboa, para a sua população, quer em matéria de saúde, a que eu acrescentaria também em termos de segurança. E, portanto, esse é um dado perfeitamente adquirido e, portanto, só é estranho que ainda não se tenha encontrado a solução que concretizasse uma alternativa ao aeroporto Humberto Delgado. Sucede, porém, que esta alternativa tem que ser uma alternativa, do nosso ponto de vista, de longo prazo, que seja flexível e, portanto, capaz de se adaptar à evolução. Vale a pena não nos esquecermos que uma infraestrutura como um aeroporto não se constrói uma vez por década ou de 20 em 20 anos. Aliás, o aeroporto Humberto Delgado está à beira de completar, creio que, 80 anos e, portanto, não é uma infraestrutura que se construa com frequência. E, portanto, deve ser baseada, ou melhor, sustentada em dados técnicos, em avaliação técnica e baseada numa estratégia aeroportuária, como muito bem disse, que, enfim, incompreensivelmente não existe. E, portanto, cada vez que nós somos confrontados com soluções alternativas, são sempre apresentadas com as fragilidades de não serem baseadas num plano aeroportuário e depois, relativamente às justificações técnicas, estas últimas, nomeadamente, merecem-nos todas as dúvidas. E, portanto, o primeiro ponto é fundamental que, qualquer que seja a decisão, que ela seja suportada por uma avaliação técnica que seja transparente, que seja inequívoca e que permita ao país deixar de discutir a localização, porquanto ela é baseada em elementos que são rigorosos. Eu tenho algumas questões que gostava de colocar. As primeiras são relacionadas com o caráter da Ordem dos Engenheiros e, portanto, estão relacionadas com o envolvimento da engenharia e da Ordem dos Engenheiros neste processo. A primeira pergunta é saber se a Ordem dos Engenheiros foi chamada a pronunciar-se no âmbito desta fase da proposta de avaliação ambiental estratégica ou se de algum outro modo participou nessa decisão. A segunda questão é perguntar se a capacidade e o conhecimento da engenharia portuguesa está a ser utilizada neste processo. Em terceiro lugar, perguntar se, ainda para mais tendo em conta o seu percurso no passado e as suas responsabilidades, Sr. Engenheiro, relativamente ao LUNEC, que é a Casa de Engenharia Civil, em particular, se, tendo em conta ainda para mais o antecedente da participação na avaliação ambiental estratégica de 2008, em que colocou em comparação a OTA com Alcochete, se nessa altura foi chamado, por que razão
lhe parece que desta vez o LNEC não teve o mesmo protagonismo, eu acrescentaria até ver nenhum protagonismo, porque ainda não foi chamado a participar. E por fim, neste grupo de questões, se lhe parece que o envolvimento da Ordem dos Engenheiros e, se quiser também, das universidades ligadas à engenharia, se não seria positivo o envolvimento destas entidades numa decisão deste tipo. Uma outra questão prende-se com algumas coisas que disse relativamente a esta proposta em concreto da avaliação ambiental estratégica que está em cima da mesa. Pareceu-me que afirmou que as soluções que são colocadas em alternativa não são comparáveis, e já não vou à questão de que, à partida, esta avaliação ambiental não deveria ter sido condicionada como está a ser, mas mesmo no pressuposto, que é o caso concreto, de ter sido condicionada, se as hipóteses que estão em cima da mesa são verdadeiramente comparáveis. E se não forem, se isto não pode ser lido como uma análise viciada à partida, cujo resultado provável é aquele que o Governo quer que seja concretizado. Uma penúltima questão para lhe perguntar, e aliás esteve na base destas audições, a dúvida sobre a salvaguarda do interesse estratégico do país. Não vou colocar a questão sobre a escolha de uma empresa, de um consórcio que tem uma empresa espanhola com interesses nos aeroportos espanhóis, que são concorrentes dos nossos, claramente, mas colocar-lhe a questão mais global sobre se lhe parece, eu termino já, Sr. Presidente, se lhe parece que o interesse estratégico nacional está salvaguardado com este caminho que estamos a seguir. Mesmo a terminar, é a última questão, perguntar se a Ordem dos Engenheiros pensa pronunciar-se de forma mais aprofundada sobre este cenário que temos em cima da mesa, se formalmente a Ordem dos Engenheiros pretende fazê-lo, ou pelo menos debater, aprofundar esta matéria, e se a Ordem tem neste momento os dados suficientes para fazer essa análise mais aprofundada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.